sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer esse lindo trilho de mesa. Olha só que legal esse ponto, que incrível que ele é e muito fácil de ser feito. Trabalhamos aqui com apenas 2 carreiras, então essa nossa peça aqui ela tem quase 1,60 m de comprimento, tá? E de largura nós temos aqui um total de quase 40 centímetros, 39 centímetros de largura. Claro que esse tamanho vai variar conforme o seu ponto, a agulha que você utilizar e também a espessura do fio, podendo ser adaptado para tamanhos maiores ou para fazer peças menores também. Fica uma peça super delicada e, ao mesmo tempo, uma peça com bastante presença. Aqui eu usei a cor mostarda para fazer essa peça, e é uma cor diferenciada, um tom que combina aí com qualquer ambiente. A cor mostarda, ela tá ali nos tons do boho chique, né? Então, você pode usar para combinar aí com qualquer ambiente. Se quiser optar por fazer na cor cru, também fica super bacana. Confira a seguir o material que nós vamos precisar para fazermos essa nossa peça e a seguir como confeccionar essa peça do início ao fim. O material que nós vamos usar na nossa videoaula de hoje é um cone do barbante predileto da Supremo Fios. A cor que eu vou usar aqui é a cor mostarda e a numeração do barbante é o número 6. A gente tem 4, 6 e 8, então eu vou usar aqui o número 6, tá? Ele contém 627 metros, seu tex é 931, agulha indicada no rótulo de 3 a 3,5. Então, eu vou utilizar aqui uma agulha para crochê 3,5 e também uma tesoura para ali os cortes e arremates, tá? Então, nós vamos usar um novelo aqui, um cone como esse, vai dar para fazer a peça e ainda vai sobrar um pouquinho. Para começarmos a fazer a nossa peça, nós vamos precisar de um total de 58 correntes. Então, vou trabalhar aqui as minhas 58 correntes. Se você quiser, pode pausar o vídeo nesse momento para fazer as suas, ok? Se você quiser mais largo do que esse tamanho aqui, é só você fazer mais correntes, tá bom? Então, aqui feito as 58 correntes, já fiz aqui para adiantar. Vou voltar aqui na segunda, aqui, tá? Vou fazer um ponto baixo na minha segunda correntinha, ok? Vou fazer aqui 3 correntes, vou pular um ponto e vou fazer ponto baixo no meu próximo ponto, ok? 2 correntes, pulo um ponto e faço um ponto alto no próximo. Ficando assim. 2 correntes, pulo um ponto, ponto baixo no próximo. 2 correntes, pulo um ponto, ponto alto no próximo. Olha só como vai ficando. 2 correntes, pulo um ponto, ponto baixo no próximo. 2 correntes, pulo um ponto, ponto alto no próximo. Então, desta forma aqui, nós vamos alternar por toda a nossa carreira. Sempre pulando um ponto, sempre fazendo ali no segundo ponto e alternando entre ponto alto e ponto baixo. Ponto alto e ponto baixo, para a gente ter a base para seguirmos para a próxima carreira. Então, vai ser bem fácil a gente trabalhar apenas alternando aqui esses 2 pontos, ok? Ele vai ficando desta forma aqui. Vou terminar minha carreira e retorno em seguida. Trabalhei aqui, então, por toda a minha carreira. Chegando aqui no final, penúltimo ponto, fiz ponto baixo, trabalho 2 correntes e termino aqui no meu último ponto com ponto alto, ok?
Feito dessa forma, faço uma corrente, viro a minha peça, ponto baixo já aqui nesse primeiro ponto alto, pegando as duas alcinhas do ponto, trabalho 4 correntes, pulo todo esse espaço que eu tenho aqui e venho em cima do ponto alto. Pegando as duas alças do ponto, trabalho ponto baixo, ok? 4 correntes novamente. Pulo todo esse espaço que eu tenho aqui e vou lá em cima do ponto alto. Olha só como vai ficando. Novamente, 4 correntes, ponto baixo lá em cima do ponto alto. Se eu trabalhar 3 correntes, a peça vai ficar repuxada. Então, o ideal é que a gente trabalhe aqui as 4 correntes, né? Pela lógica, nós deveríamos pular 3 pontos, certo? Porque é o ponto que nós pulamos, o ponto aqui do ponto baixo e o outro ponto que nós pulamos. Então, pela lógica, teria que ser 3 correntes. Mas, com 3 correntes, a sua peça vai ficar repuxada. Então, eu adaptei aqui para 4 correntes e a peça vai dar super certo. Então, eu vou trabalhando desta forma até chegarmos ao final da nossa carreira. Vou trabalhar aqui, já já eu volto. Chegando aqui no final da minha carreira, então, trabalhei todas as 4 correntes, prendendo com ponto baixo. Para finalizar a carreira, 1, 2, 3, 4 correntes. Pulo aqui as minhas 2 correntes, venho aqui na terceira e prendo com ponto baixo, ok? Agora, vamos iniciar uma nova carreira. Trabalho uma corrente, viro a minha peça. Ponto baixo no primeiro ponto, exatamente como eu fiz aqui. Ponto baixo e mais 3 correntes, ok? Venho aqui para minha alça de 4 correntes, onde na carreira de baixo aqui eu tenho ponto baixo, trabalho ponto baixo. Ficou exatamente igual esta carreira aqui. 2 correntes, em cima do ponto baixo aqui, eu faço um ponto alto. Ou seja, ponto alto em cima de ponto alto. Ponto baixo em cima de ponto baixo, na mesma direção. 2 correntes, vou lá para a alça de 4 correntes, abraço ela toda e trabalho ponto baixo. 2 correntes, ponto alto em cima do ponto alto lá da carreira de baixo. Então, nós estamos repetindo aqui a nossa primeira carreira. Essa nossa peça, ela é composta por 2 carreiras, que a gente vai alternando entre uma e outra até chegar ao final. As 2 carreiras são essa que nós estamos fazendo e a carreira aqui de 4 correntes. Então, vamos dando continuidade, fazendo esse trabalho. Fica um trabalho super legal, fica super bacana. Olha só como vai ficando, tá? Então, nós vamos trabalhar essa carreira dessa forma até chegarmos aqui ao final. Chegando aqui ao final da carreira, trabalho aqui 2 correntes e em cima do ponto baixo, trabalho um ponto alto. Ficando desta forma aqui. Agora, nós vamos repetir a carreira de baixo. Uma corrente, viro a minha peça, ponto baixo no primeiro ponto, e agora são as alças de 4 correntes. Vou lá em cima do ponto alto, pulo todo esse espaço e prendo com ponto baixo. 4 correntes, ponto baixo lá em cima do ponto alto. 4 correntes novamente, ponto baixo lá em cima do ponto alto. Então, desta forma aqui,
nós vamos trabalhar por todo o nosso comprimento da nossa peça, certo? Nosso lado direito será esse lado aqui, onde a gente tem aqui o nosso ponto alto, certo? Então, esse será o nosso lado direito. Nosso lado avesso será aqui a alça de correntes, ok? Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Como eu te disse, é repetição dessas duas carreiras. Se você não lembrar como se começa a carreira, esta carreira aqui de baixo, volta um pouquinho no vídeo para você ver como se começa e seguir trabalhando dessa forma. Essa aqui é a largura da minha peça, certo? Então, eu vou trabalhar aqui algumas carreiras e daqui a pouco eu volto para te passar quantas carreiras nós vamos fazer. Vou te passar em centímetros, tá? Até para ficar mais fácil. Então, vou trabalhar aqui, daqui a pouco eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei todo aqui as minhas carreiras. Eu fiz um total aqui de 1,37 m, tá? 1,37 m para poder fazer essa peça. Então, se você quiser fazer menor, fica a seu critério. Se você quiser fazer maior, também. Olha que legal que fica esse ponto, que efeito bacana que a gente tem. Então, quando eu chegar aqui na minha penúltima carreira, a gente vai trabalhar aqui agora a nossa última carreira, certo? Então, a nossa penúltima carreira foi aqui, bloquinhos de ponto alto e ponto baixo, separados por duas correntes, né? Exatamente como a gente estava fazendo. Então, agora, para finalizarmos a carreira, a gente vai trabalhar aqui o nosso acabamento, tá? Então, vou trabalhar aqui uma corrente, viro a minha peça, ponto baixo já aqui no primeiro ponto. E agora, ao invés de fazer 4 correntes, eu vou fazer apenas 3, para prender com ponto baixo lá em cima do ponto alto. É exatamente como a carreira anterior aqui, essa de correntes, só que ao invés de colocarmos 4 correntes, nós vamos colocar apenas 3 para poder igualar aqui com a base de início da nossa peça, tá? Se a gente não fizer isso, um lado fica maior do que o outro. Então, aqui a gente vai trabalhar sempre para terminar a carreira 3 correntes e prende com ponto baixo. 3 correntes novamente, prende com ponto baixo. 3 correntes, faço ponto baixo. Então, dessa forma, eu vou trabalhar aqui por toda a largura aqui da minha peça. Cheguei aqui, então, ao final da carreira. Já vou te mostrar como terminar a última, mas antes eu quero te mostrar aqui, olha só, o início da nossa peça, tá? Para você ver que ela fica aqui da mesma largura que a nossa peça aqui, fazendo as 3 correntes, tá? Se a gente colocar 4 correntes, essa aqui ela vai ficar maior assim do que essa daqui, olha só. Tá vendo? Então, a gente precisa terminar mesmo com essas 3 correntinhas. Chegando aqui para finalizar, pulo 1, 2 correntes, vou lá na terceira, prendo com ponto baixo. Poderia continuar aqui para fazer o acabamento na lateral? Poderia. Porém, a nossa peça vai ficar do lado avesso. Então, aqui, qual é o indicado? Vamos cortar o nosso fio. Porque o nosso lado direito é esse, então, não podemos seguir para cá. Então, a gente vai pegar aqui a parte do nosso lado direito da peça, que é essa daqui, onde tem os pontos altos. Vamos prender o nosso fio aqui, nesse último ponto que a gente tem, no caso, ou no primeiro, né? A gente vai prender ele aqui, certo? Para poder dar continuidade aqui no nosso bico. Então, vou soltar aqui um pouquinho de fio para poder fazer isso. Insiro a minha agulha ali e pego o fio. Faço uma corrente, que é para prender,
e mais uma, tá? Então, tenho 2 correntes aqui. Dentro desse mesmo espaço aqui, eu vou trabalhar aqui pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Totalizando 4 com essa alça de 2 correntes. Aí, eu venho para essa parte aqui. Então, eu pulo este ponto alto e venho trabalhar um ponto baixíssimo aqui nesse espaço, olha só. Faço 2 correntes e trabalho mais 3 pontos altos dentro desse mesmo espaço aqui, para ficar igual essa peça aqui, tá? Então, trabalho mais 3 pontos altos, que ficam 4, com essa alça de 2 correntes aqui. Pulo o meu ponto alto, vou lá em cima aqui na junção dos meus pontos, para prender aqui. Então, se ficar uma voltinha muito grande, pode prender no ponto anterior, tá? Olha só, depois de ter feito os 4, pode prender aqui no ponto anterior com baixíssimo, para começar novamente as 2 correntes. Aproximei aqui um pouquinho mais para ficar mais fácil até de você visualizar. Então, feito as 2 correntes, a gente trabalha aqui no mesmo ponto, no mesmo espaço, mais 3 pontos altos para ficar 4, exatamente como a gente fez ali, certo? Nos outros 2. Então, ao invés de prender lá na frente, pode prender nesse que está aqui logo à frente, e ele vai ficando desta forma aqui. Prendeu com baixíssimo, faz 2 correntes e começa ali a fazer o seu ponto, né? Os 3 pontos altos aqui da sua peça, que ficam 4 com a alça de 2 correntes. Pulamos o ponto alto e vamos prender com baixíssimo no próximo. 2 correntes e recomeça. Então, aqui vai ficar dessa forma aqui a nossa lateral, certo? Vamos trabalhar dessa forma aqui. Trabalhei, então, aqui por toda a minha peça, né? De início aqui, e fui trabalhando por toda aqui ela, né? O comprimento, e cheguei aqui no final. Então, chegando aqui no final, vou trabalhar aqui com ponto baixíssimo, que é para finalizar a carreira, certo? Feito isso, eu vou cortar o fio. E vou aproveitar esse fio que eu tenho aqui do início e vou dar um nozinho só para travar aqui, porque depois eu vou esconder esse fio aqui, ok? Então, fica dessa forma aqui. Já aqui do outro lado, eu vou precisar virar aqui, para que eu faça neste sentido. Observe que aqui, essa vai ficar vindo para cá, e esse vai ficar indo para lá. Por quê? Porque se eu emendar o fio aqui desse lado, a nossa peça, aqui o nosso acabamento vai ficar do lado avesso, certo? Então, a gente precisa que o nosso lado direito fique desta forma. Então, vou prender o meu fio ali novamente, tá? Aqui bem no início da minha peça, pegando aqui. E aí, vou trabalhar aqui, prendendo ele. Depois, eu arremato esse fio aqui, não tem problema, não precisa ser agora. Faço aqui as minhas 2 correntes. E nesse mesmo espaço, trabalho mais os 3 pontos altos aqui, que a gente tem, tá? Trabalho os 3 pontos altos. Para totalizar 4 com as 2 correntes que eu tenho aqui. E depois, eu vou com aquele mesmo esquema. Prender com ponto baixíssimo. Faço mais 2 correntes, olha só.
Dentro desse mesmo espaço aqui, eu trabalho mais 3 pontos altos. Aqui da minha peça, né? Olha só. Ponto baixíssimo lá, pulo o ponto alto, né? Ponto baixíssimo lá no próximo espaço. E sigo trabalhando dessa forma, exatamente como eu fiz desse outro lado aqui, certo? Eu vou trabalhar aqui, só que desta vez seguindo aqui para essa direção, ok? Vou dar continuidade aqui para poder fazer a minha peça. Daqui a pouquinho eu já volto para mostrar o resultado final. Antes de mostrar o resultado final, a gente vai trabalhar aqui o nosso acabamento, né? Também aqui nesta parte da largura aqui da nossa peça e na outra também, tá bom? Trabalhei aqui, então, a minha carreira toda, no caso, toda essa parte aqui, certo? Então, vou fechar com um ponto baixíssimo lá no início, vou cortar meu fio. E aqui, eu vou puxar esse fio e vou fazer como eu fiz no outro lá. Se a gente tiver um fio, eu dou 2 nozinhos ali, ou um nozinho, e depois eu vou esconder esse fio aqui, ok? Se você preferir, pode dar um nozinho ou 2, fica a seu critério. Depois eu pego a minha agulha de tapeçaria e vou esconder ele por aqui. Agora, eu preciso fazer algumas franjas na minha peça, exatamente como eu fiz desse lado aqui, tá? Então, desse lado aqui eu fiz para adiantar, para poder te mostrar como vai fazer ali do outro lado, que é a mesma coisa. Então, tudo que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro, ok? Para ficar bem certinho. Então, eu vou posicionar aqui a minha peça, tá? Eu vou usar aqui uma caderneta como essa, para poder fazer aqui esses tasséis, ok? Então, vou usar para poder fazer aqui dessa forma. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu fio, que é o que eu tava trabalhando, vou passar aqui na minha caderneta e vou enrolar 4 vezes, ok? Apenas 4 voltas. Corto o fio e tiro ele aqui, certo? Então, eu vou fazer 15 desse daqui para minha peça. Por quê? Porque um eu vou colocar, no outro eu não coloco. Num eu coloco e no outro eu não coloco. Por exemplo, aqui, ó. Vou colocar nesse daqui eu não coloco, certo? Ó, vou colocar nessa alcinha que eu tenho aqui eu não coloco, aí eu coloco nessa daqui, certo? Que é aqui em cima do ponto. Daí, aqui eu não coloco, coloco aqui. Aqui eu não coloco e vou fazendo desta forma, como eu fiz nesta parte aqui, olha só. Uma alcinha eu coloquei, a outra eu pulei, né, aqui, e na outra eu coloquei. Uma alcinha eu pulei e na outra eu coloquei. Então, desta forma que a gente vai fazer. Então, aqui eu pego uma agulha um pouco maior para poder passar esse fio aqui por dentro, certo? E fazer esse procedimento aqui, ó, passar aqui por dentro e ajusto. Vou trazer aqui mais para você visualizar, olha só, tá vendo? Aí, eu pego o meu outro, né, o outro que eu fiz. Então, nesse eu não coloco, eu venho nesse. Olha só. Ajusto aqui com o meu indicador e polegar, puxo aqui, puxo e seguro aqui para puxar. Olha só como vai ficando. Esses 2 fios aqui eu vou arrematar eles depois. E aqui a gente vai trabalhando. Então, você vai fazer 15 como esse, para poder prender na sua peça. Então, aqui eu já fiz alguns, e aí eu estou prendendo aqui para te mostrar como faz, olha só. Ajusta todos e puxa ali, olha só, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui, vou colocar 15 aqui, que é o mesmo tanto que eu tenho do outro lado, e aí eu vou fazer o corte, né, aqui das pontas, né, para deixar todas do mesmo tamanho, e daqui a pouquinho eu volto para mostrar. Finalizei aqui, então, cortei os meus tasséis,
deixei eles com mais ou menos 7,5 centímetros, 8 centímetros cada. Então, fica a seu critério o tamanho que você quer deixar a sua peça. Então, só lembrando aqui que o tamanho da nossa peça, a gente tem um total de 1,37 de comprimento, mais 14 centímetros aqui da largura. Então, nossa peça fica aqui com quase 1,60 m. Fica bem grande e se você quiser fazer maior ou menor, fica a seu critério conforme você quiser fazer. E aqui, quando você colocar o tassel, se a sua peça der uma leve encolhida, é só você puxar dessa forma aqui, que ele já se ajusta, ok? Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!